Dois, um. Muito boa noite, meus amigos. Muito boa noite, minhas amigas. Está no ar o nosso Hangout, hoje tratorizando o meu querido Olavo de Carvalho. Meu querido Olavaço, boa noite, Olavo. Tudo bem, Tudo amigão? bem, irmão? Grande alegria estar com você de novo. Estava morrendo de saudades, assim, do nosso papo. E eu acho que a gente tem que começar o nosso Hangout com um aviso prévio que para a felicidade geral da nação, você vai ter que se enfurnar no ano que vem, né? Sendo que os seus últimos hangouts será esse aqui. Esse vai ser o último, um dos últimos. Um Que o dos ano últimos que vem não vai hangouts, né? Então, rapaziada, aproveitem, porque isso daqui não vai rolar no ano que vem, né? Quem colocou, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. Sendo assim, aqui nós estávamos conversando logo no início da nossa, antes de começar a transmissão, a gente estava percebendo que a gente tem assuntos ao luar, né? Temos assuntos para dar com pau, né? Assuntos da América Latina, mundiais, terrorismo, o Obama, tem a Venezuela, hoje o Macri se empossou, barracaria da Cristina Kirchner, dia 13 nós temos que fazer uma convocação geral até o final do programa para as passeatas. Aqui, esse circo de horrores, cheio de assunto, é o Fachin, é o Delcídio, é o Cunha. Olavo, você começa, vai, você escolhe o ponto e vamos começar. Escolha um e Isso. levanta a bola. Daí... Bom, vamos pensar na Venezuela aqui. Por que eu pensei na Venezuela? Porque é uma coisa que eu achava foi paralela a isso. Eu passei fim de semana inteira, Olavo, no Twitter, Força Venezuela, mandei uma tag que foi para primeiro lugar, Força Venezuela. Entrei em contato com vários venezuelanos durante esse período, torcendo. E o que eu quero dizer, não somente pelo fenômeno em si, mas eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas que vinha dizer assim, qual é? Nós estamos aqui apodrecendo e você preocupado com a Venezuela. E eu dizia, meu amigo, pelo amor de Deus, somos a mesma coisa, estamos aqui completamente na mesma situação, fora o fato de que a derrota política da Venezuela causará um impacto poderosíssimo em toda a América Latina, assim como foi o Macri. Aí eu quero que você prossiga em relação a esse raciocínio. Bom, essa situação de dominação continental pelo Foro de São Paulo não podia continuar indefinidamente. Né? Mesmo porque eles não são tão inventivos assim, eles também se esgotam, né? Uhum. Em termos de discurso, eu acho que eles já estão esgotados faz mais de 10 anos, que só repetem as mesmas bobagens, que já estão desmoralizados. Né? E é o tal negócio. Eles não têm muito para onde ir, porque às vezes esse diagnóstico que a esquerda faz da América Latina, do Brasil, nem sempre é errado, mas o problema é que é um diagnóstico feito como se eles estivessem olhando uma tela de televisão, uma tela de cinema. Eles não se colocam no quadro, eles não sabem qual é o papel deles. Né? Quando dizem que, sei lá, no Brasil a elite explora o povo. Sim, é verdade, só que a elite são eles mesmos, e eles não sabem. Eles não têm a menor consciência, eles ainda acham que eles são os representantes do povo, dos pobrezinhos, etc. Eles veem tudo dentro desse esquema estereótipo marxista da luta de classes, só que eles não sabem em que classe eles estão. Então, é claro que todas as ações deles acabam fracassando de algum modo. Né? Eles entraram nesse curto-circuito já faz algum tempo. Por quê? Porque a intelectualidade esquerdista mundial, europeia e americana, ela entrou numa decadência desgraçada. Tem uma debandada geral, todo mundo está largando eles, não quer, voltando as costas para eles. Como a nossa intelectualidade local, não só no Brasil, mas latino-americana, é dependente da europeia e americana, claro que a matriz faliu e as filiais vão falindo também, uma atrás da outra. O problema é que a essa falência intelectual corresponde, de maneira simetricamente inversa, o fato de que eles têm o poder na mão, eles têm os instrumentos, eles têm o Estado na mão. Então eles vão usar de todos os recursos possíveis, vamos dizer, da repressão estatal para calar a boca dos outros, é só o que eles podem fazer. Mas isso significa o seguinte, está no fim, está acabando, e vai acabar.
Você viu o Equador, se não me engano, o cara conseguiu uma perpetuação do mandato dele lá, né? E o boliviano também está todo cagado, né, o Evo Morales, em relação a tudo isso, para as pessoas entenderem que é um jogo de dominó, né? E está todo mundo. Eu acho que nunca ficou. Ah, isso é uma coisa muito importante, Olá. Acho que nunca ficou tão patente a presença do Foro de São Paulo nessa conjuntura da Argentina, da queda da Argentina na Venezuela com as eleições agora, e com a presença da coisa do comunismo, que é uma palavra ultra desgastada, e que eu percebo que agora taxistas, contínuos, pessoas dos mais variados estratos sociais começam a falar com tanta proximidade, assim, olha, o comunismo, é o comunista, essa coisa de... Quer dizer, a coisa ficou uma coisa ubíqua. No Brasil, hoje em dia, se fala de uma coisa que há 2, 3 anos atrás você era considerado um tarado da conspiração internacional, da teoria de conspiração. Eles adotaram este sistema de se fazer de morto para assaltar o governo. E assaltaram o governo, né? Assaltaram mesmo. Tomaram o poder ao mesmo tempo que todo mundo dizia que eles não existiam. Né? Exatamente. Né? Faz de conta que não existe. Né? E toda a nossa elite, elite política, elite empresarial e elite da mídia, toda ela acobertando a ação do Foro São Paulo para fazer de conta que não existia. Para ele poder continuar crescendo em silêncio sem que ninguém o incomodasse. Quer dizer, foi de fato uma trama criminosa, urdida, não é só pelos políticos, urdida por gente como o seu Otávio Frias de Oliveira, os Marinhos, todo mundo não está falando, não vamos falar disso aí, é proibido falar. Tá certo? Então, vamos ter o princípio de que a Guerra Fria acabou, o comunismo não existe mais, e como o comunismo não existe mais, os comunistas podem continuar agindo livremente, eles não nos incomodam mais. Isso foi, vamos dizer, a política geral adotada pela elite mandante, pensante e falante no Brasil. Claro que foi um procedimento criminoso. Você vê que o Foro São Paulo foi ocultado 100% durante 16 anos. Foi a fraude jornalística maior que já aconteceu nesse país. E eu acho que essa gente devia ir para a cadeia por causa disso. Você não pode. Os jornais têm fé pública. Né? É um caso muito grave, né? Uma coisa muito grave, né? Uma omissão das mais graves possíveis, né? E perdura até hoje. E tentam, de uma forma ou de outra, regularizar isso, né? É uma omissão premeditada, coerente, uniforme. Foi um crime mesmo. Eu acho que tem que achar uma fórmula jurídica aí para poder responsabilizar esses caras por isso. Isso não pode, realmente não pode ficar assim. Agora, tem certas vantagens nisso tudo. Você já viu esse abaixo-assinado dos intelectuais? Peraí, a sua transmissão parou. Vou repetir, Olavo. Chegou agora, tem suas vantagens também esse tipo de desgaste, porque o desgaste, eu acho que está acontecendo um desgaste meio que fatal para eles. Eles assinaram agora, fizeram um abaixo-assinado dos intelectuais e artistas brasileiros contra o impeachment da Dilma. Então, aí você vê aquelas figurinhas carimbadas, tanto os intelectuais de sempre, os artistas de sempre, mas tendo que tomar um determinado tipo de posição que hoje em dia, segundo o meu ponto de vista, perante a sociedade toda, é agressivo, porque a opinião pública está nunca teve tão contra esse regime como está agora. Então, um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um ator global que vá lá e assina embaixo, tem um peso de desgaste, segundo a minha visão, né, muito maior do que qualquer coisa que tenha acontecido. E eu acho que esse ciclo, se acabar, parece que está acabando, pode haver realmente uma reestruturação completamente caras, quer dizer, pega o Emi Sader, a Mariana Chauí, o Franklin Martins, o Genuíno, o Dirceu, o Lula, o Caetano, o Chico, esses caras são todos de 64, né? E aí ainda tem gente assim, mas como era legal o Chico e agora ele está decepcionado. As pessoas têm que entender que o Chico sempre foi a mesma coisa. Ele defendeu aquilo e ele está no poder agora e está defendendo a mesma coisa. E eu acho que isso é inédito na nossa história. Esses monstros sagrados estão sendo postos à prova e ao desgaste. E hoje em dia está uma situação que todos nós
se a Dilma vai cair, se a Dilma não vai cair, eu acho que ninguém ainda consegue. O que você acha? Você acha que a Dilma vai cair de qualquer maneira? A gente vai ficar entregue ao Temer, que vai se aliar ao Lula? É o tipo da coisa que eu, sinceramente, eu fico aqui olhando os prognósticos e não sei qual deles eu posso comemorar e se há alguma coisa para comemorar nisso tudo. Né? Desde o início dessa história, eu disse que o certo seria a cassação dos mandatos, porque a eleição foi, obviamente, fraudulenta. Então, a cassação dos mandatos tirava os dois, ou formava novas eleições, ou entregava a presidência ao segundo candidato, que era o Aécio Neves. Isso teria sido o certo. Depois apareceu o prêmio de consolação, que é o impeachment. Então, se pegaram o impeachment, mas o impeachment tem dois problemas. Primeiro, o impeachment tem que reconhecer a legitimidade da presidência. Você não pode fazer impeachment de uma pessoa que é apenas uma usurpadora do cargo. Então, o que já é uma afronta. O impeachment legaliza, por assim dizer, o mandato da Dilma. Então já é uma fraqueza. E, em segundo lugar, o impeachment entrega o poder ao Michel Temer, tá certo? Que não me parece uma pessoa muito digna de confiança nessas horas. Uhum. E acredito que muitas pessoas, vamos dizer, tem muitas pessoas que estão lutando pelo impeachment com toda a sinceridade, acham que isso pode ser o começo é o que eu disse, tudo depende do impeachment ser um começo ou um fim. Uhum. A parte quer que seja um começo, que depois venham novas investigações e acabe punindo os outros. Mas tem uma boa parte que entende o impeachment como gerenciamento de danos. Entrega a Dilma e trata de manter o resto do pessoal todo no lugar. É isso? Eu acho que tem muita gente interessada nisso. Então o impeachment é uma faca de dois gumes, né? Pode servir para uma coisa como pode servir para outra. Tudo depende da ação do povo. Se o povo se contentar com o impeachment, começar a celebrar demais e não exigir mais nada, então o gerenciamento de danos funcionou. É isso? E isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. Agora, eu acho que a Dilma, ela não tem condição de continuar, né? Está todo mundo contra ela, inclusive abertamente o Michel Temer. É verdade. O Lula vai entregar a mulher, ninguém mais. Esse que é o meu medo lá, do Lula, se locupletar disso. Sabemos que o Michel Temer é muito amigo do Lula, muito amigo da família do Lula, e que defende os filhos do Lula, que estão todos na berlinda. E o meu medo é esse. Eu acho que o Michel Temer, eu me colocaria no Michel Temer, 75 anos, um constitucionalista brilhante, um intelectual, etc. e tal, poderia estar querendo entrar para a história como um presidente, etc. Agora, tem os dossiês do PT, está todo mundo de rabo preso, tem a amizade, parece-me que genuína, dele com o Lula, que é um perigo. Então, me ocorre o seguinte, se a Dilma sai e o Michel Temer entra até 2018, ele pode escamotear todos os julgamentos lá do Lava Jato, pode desconcentrar isso, né? E eu tenho muito medo disso. Ou fazer um governo péssimo e o Lula vir como salvador da pátria. Quer dizer, das duas maneiras eu vejo sempre um fantasma do Lula ali. E isso me causa um incômodo terrível, porque a gente vai tirar uma Dilma que vai virar, que já é uma sucata ambulante, né? E a gente vai entregar o ouro ao bandido, né? Esse as passeatas, elas mostraram que a vontade popular é muito clara. Elas querem a destituição do governo, o fechamento do PT, a punição de todos os comunolarápios e o fechamento do Foro de São Paulo. É isso que o povo está pedindo na rua. Agora, esta elite que se apossou do Estado, e quando eu digo elite que se apossou do Estado, não é só PT, é PT, PSDB, PMDB, toda esta rede de criminosos, tá certo? Esse pessoal tem um desprezo total pela opinião popular. Isso é verdade. Eles acham que só eles são os iluminados, eles acreditam na sua própria santidade, acreditam que são imaculados e inatingíveis, e eles farão tudo para se conservar no poder. Tudo quanto é cachorrada que você pode imaginar, está no repertório. Eles não vão perdoar nada. Tá certo? E salvar a reputação do Lula é um dos elementos prioritários, quando justamente o povo está exigindo a cabeça do Lula em primeiro lugar. Porque... Agora, qual seria a razão fundamental desse apego, vamos dizer assim, ao Lula? Já que ele é um tremendo psicopata, é uma pessoa que tem um histórico criminoso,
E eu penso assim, do alto de 75 anos de Michel Temer, por que não se tornar um estadista independente, etc. E não essa subserviência ao Lula? Você vê o Fachin estava lá principalmente por articulação do próprio cara do PSDB, o Álvaro Dias, que cometeu uma atitude PSDBística, um DNA completamente PSDBista. Então, como entender essa afeição, entre aspas, ao Lula? Você vê, nos anos 60, havia basicamente duas correntes da esquerda revolucionária. O Partido Comunista, que por sua vez estava cindido, tinha uma ala que foi para as guerrilhas, a outra que foi para a estratégia do Antônio Gramsci, e por outro lado tinha a AP, a Ação Popular. O PT nasceu da AP, e o PMDB nasceu do PCB. Tá certo? Então esse pessoal tem vínculos de lealdade que remontam a 40, 50 anos atrás. Todos eles são a mesma curriola. E, vamos dizer, esse negócio de dividir o espaço político entre o PT e o PSDB, isso foi tramado por eles já desde os anos 60, eles queriam fazer isso. Depois, quando houve aquela famosa reunião secreta em 1993, entre o pessoal do Foro de São Paulo, o Fernando Henrique e a turma aqui nos Estados Unidos do Diálogo Interamericano, que é o think tank da ala esquerda do Partido Democrata, estava claro que a trama envolvia a todos. Envolvia e envolve ainda. Então, o gerenciamento de danos está em pleno funcionamento neste momento. Quer dizer, nós temos que nos livrar de toda esta elite que subiu. Nós temos que desfazer a nova república e fazer uma nova. A nova república. Porque a nova república foi uma trama de grupos de esquerda para se instalar no poder de uma vez para sempre. Você lembra que numa das eleições o Lula disse assim: eu e o Zé Serra inauguramos um novo modo de fazer política. O novo modo é este. Eu fico na cadeira um pouquinho, vocês ficam um pouquinho, e a gente vai fazendo este rodízio, né? Rodízio de pirocas. Cada um come o país um pouquinho. Né? Agora é a minha, agora é a sua. Eles estão fazendo isso há anos. Você não pode esquecer, porque o MST jamais existiria sem o seu Fernando Henrique Cardoso. Foi o cara que estendeu o tapete vermelho para a criação do exército do Lula. Né? É verdade, é verdade. Agora, o problema de reinventar o Brasil, Olavo, quer dizer, eu também acho completamente isso, é falta de elemento humano mesmo. Como é que a gente tem a classe política? Nós temos meia dúzia de honrados nomes aí. Você esquece que o partido de oposição durante o regime militar era o MDB. E da onde saíram o PSDB e o PMDB? São duas alas do MDB. Você tem o MDB, por sua vez, era o PCzão, o antigo Partido Comunista. Pois é, agora refazer isso tudo seria uma reestruturação, acho que tem da Constituição, né, o modelo constitucional, que também é muito prolixa, né, muito cheia de brecha, porque é cheia de guerre-guerre, cheia de arabescos, e o sistema de governo, o sistema tributário. Olha, por exemplo, se você pega as áreas indígenas que estão demarcadas, que são mais ou menos, soma todas, você vai ver que é do tamanho do estado do Amazonas. Quer dizer, ceder, digamos assim, 30% do território para grupos internacionais a pretexto de proteger populações indígenas. Este esquema jamais existiria se não fosse a porcaria da Constituição de 88. Foi feita para isto. Quer dizer, a gente está ali agora, nesse exato momento, se defrontando com um problema muito maior, que não é apenas trocar de governo, e nem reinventar partidos. É uma questão constitucional, né, que é a sapata da sapata da sapata. Claro, você vê que o desmantelamento do Brasil sempre esteve nos planos de grupos globalistas, por um lado, e da esquerda latino-americana, por outro, que quer dissolver as soberanias nacionais e criar a tal da pátria grande. Isso faz parte, isso está incluído no plano globalista, que é o de você criar uma unidade mundial através de unidades regionais. E a gente sabe que sem apoio de grupos globalistas, a esquerda já nem existiria há muito tempo. Se não fosse Rockefeller, Soros, Fundação MacArthur, etc., etc., a esquerda já teria acabado há muito tempo. Então, é de fato uma ação globalista exercida através das organizações de esquerda. Tá? Quer dizer, você tem aquela aparência de economia capitalista, porque esses caras não são mais capitalistas, são aquilo que eu chamo metacapitalistas. Metacapitalista é o sujeito que subiu
tanto na economia de mercado que ele não aceita mais as leis da economia de mercado. Ele quer um monopólio máximo. Então, isso aí é uma corja internacional que tem sustentado e apoiado a esquerda latino-americana há 20, 30 anos. Este encontro de 93 que eu falei já é a prova disso. Porque aqui nos Estados Unidos, qual é o partido mais rico? Qual é o partido da elite? É o Partido Democrata. Uhum. As contribuições do Partido Republicano vêm basicamente do povão. E as contribuições de grandes grupos financeiros vão tudo para o Partido Democrata. Quer dizer, aquele negócio da concentração do poder. O que querem os comunistas? Concentração de poder. O que quer esse grupo globalista? Concentração de poder. Concentração, Olavo. Estamos falando do Donald Trump aqui, agora indicado, o Donald Trump está sendo uma figura caricaturada, etc. e tal. E o que você está achando? Você que está aí, o que você está achando? A elite do Partido Republicano jamais quis o Trump. Porque o Trump toca em pontos que eles não querem tocar. O Trump está dizendo a verdade sobre coisas óbvias que todo mundo sabe, que todo o povo americano sabe, mas que a elite do Partido Republicano já entrou em acordo com os democratas para não mexer naquilo. Quer dizer, aqui você também tem uma situação similar à do Brasil. A diferença aqui é que o pessoal, essa elite, não domina toda a mídia. O rádio ainda está à disposição. E o Partido Republicano também não domina a mídia. Você tem republicanos independentes, como esse Rush Limbaugh, Michael Savage e outros, que estão todos dizendo a mesma coisa que o Trump está dizendo. Eu acho que eles não conseguem parar o Trump de jeito nenhum. Só se arrumarem alguma cachorrada muito espetacular. Mas acho que não. Se ele seria expulso do partido, ele iria correr a candidatura por um partido independente? Seria isso? Ele não depende do partido para absolutamente nada. Nem para dinheiro, nem pelo prestígio. O prestígio dele é independente. Ele fez esse prestígio com a fortuna dele e com o programa dele na televisão. É um sucesso. E outra coisa, ele é um homem de televisão. Né? Um showman. Ele tem esse treino que os outros caras não têm, você está entendendo? Por isso é que todo mundo que vai debater com ele sai mal. Eu vi um gif ontem dele, Obama, you're fired. Ele tem essas tiradas espetaculares, ele não deixa nada sem resposta. E o que ele está falando, que ele não deixar entrar mais nenhum muçulmano, está muito certo. Nós temos que barrar tudo enquanto a gente investiga quem é cada um. Não é a coisa certa? Pois é, não, mas então todo mundo achando assim no hotel. O que a polícia faz? Não cerca o hotel até interrogar o último? É a coisa lógica que se faz. Claro que você vai barrar muito inocente, mas não dá para saber se o neguinho é inocente antes de tê-lo investigado. E o Obama quer abrir as portas para todo mundo indiscriminadamente. Ele está oferecendo green card agora para 500 mil imigrantes ilegais. Imigrantes ilegais que já são responsáveis por 30% dos homicídios que acontecem nos Estados Unidos. Veja que coisa impressionante. Eles não são nem 1% da população, mas eles já são responsáveis por 30% dos crimes. Que absurdo, né? E esse massacre de São Bernardino, como foi? Olha, toda hora um tiroteio desse tipo, a primeira coisa que a mídia fala são terroristas cristãos conservadores. Exatamente. Atacar o islamismo, né? No dia seguinte, vê a prova de que não era nada disso, tá certo? Mas ninguém pede desculpa, evidentemente, né? Não, e nem tão pouco anunciaram com a devida ênfase, né? Porque os caras... Não existe terrorismo cristão de direita, não existe em parte alguma do mundo. E esta entidade, o terrorismo cristão de direita, está sempre é o primeiro que leva a culpa. Depois se prova que nada disso. No outro caso, do sujeito que subiu lá no prédio da Planned Parenthood, se demonstrou que o cara era apenas um doente mental, um louco. Né? Não estava ligado a movimento nenhum, nem coisa nenhuma. E no caso de São Bernardino, se demonstrou que era terrorismo islâmico. Não, e o que é pior? Assim. Que eles não precisam, com esse tipo de exemplo do São Bernardino, de exportar terrorista. Eles estão catequizando as pessoas em loco, e o cara já é paquistanês, como uma mulher ela se torna uma mulher bomba dentro da comunidade sem precisar...
comprovadamente, existem 22 campos de treinamento de terroristas islâmicos dentro do território americano. Porque a situação já é uma situação de guerra. Então, numa hora dessa, você não pode ficar com meias palavras. Você não pode ficar, não vamos discriminar. Não sei o que. Criminoso, por definição, tem de ser discriminado. Por que você coloca os caras na cadeia? Se não fosse para discriminar, você deixava eles no meio da população. Então, lugar criminoso é na cadeia. E, portanto, o criminoso tem que ser discriminado. É a coisa mais óbvia. O que quer dizer discriminação? Quer dizer separação, distinção. Você vê que na Índia, a palavra discriminação é uma deusa, deusa Viveka. Quer dizer, discriminação, separar alhos de bugalhos, aprender a distinguir, diferenciar. É claro que tem que ser diferenciado. Não pela sua origem, pela sua raça, pela sua religião, mas, no caso, se trata, vamos dizer, de uma comunidade internacional que está em guerra contra os Estados Unidos. Não, e principalmente... Na guerra, meu Deus, você ia deixar alemão entrar toda hora, alemão e japonês entrar? De jeito nenhum. Não, eles estão usando os refugiados para poder infiltrar terroristas. Mais de 4 mil terroristas foram infiltrados na Europa inteira. Com essa coisa, vamos ser bonzinhos. Mas e aí, é uma situação que tinha um Churchill, tinha que ter uma pessoa, um estadista dessa envergadura no mundo que nós não temos, para que tivesse coragem suficiente para poder tomar uma atitude de um homem, né? Eu acho que o Trump é essa pessoa, ele é esse líder, ele tem capacidade para isso, né? O jeito dele é que esse jeito cômico, você não pode crescer, é o seguinte, você subir na política fazendo piada, não é o primeiro. A carreira de Abraham Lincoln foi assim. Esse cara só faz piada, esse é um palhaço que veio do interior, né? O Ronald Reagan também subiu fazendo piada. Daí o cara dizia, não, é só um ator, isso é tudo encenação. Mesmíssima conversa sempre. Né? E agora com o Trump de novo. Mas eles não vão conseguir barrar o cara, não. A popularidade dele é muita. Ele é carismático. É muito carismático mesmo. Né? Personalidade. Agora, a força da personalidade que falava o Goethe. Goethe dizia, a maior força que existe na Terra é a personalidade humana. E ele tem toda a razão. É o indivíduo que faz a diferença, né, Olavo? É o indivíduo que tem lá o seu dom e tal, e que se torna, ele condensa simbolicamente a vontade do povo, a tendência histórica, né, o espírito. Isso aí precisa um indivíduo humano para encarnar isso aí. Um partido não pode fazer isso. O próprio Lula, você vê. O Lula subiu encarnando o quê? A tradição da esquerda brasileira, que, no fim da ditadura, personificava todas as esperanças. Nós estamos cansados, todo mundo está cansado da ditadura militar, né? Mesmo aqueles que reconheciam os méritos dos milicos na área econômica, estavam com o saco cheio de não poder falar as coisas, de ser censurados, se bem que a censura que os milicos faziam era muito menos grave do que a que fazem hoje. Os milicos jamais esconderam uma notícia por 16 anos. Não, a censura está muito braba hoje em dia, Olavo. A censura subia com uma notícia durante um mês. No mês seguinte você publicava. Eu fiz isso inúmeras vezes, meu Deus do céu. Eu estava onde? Eu estava trabalhando na seção política do Jornal da Tarde, que é a edição vespertina do Estadão, que era o jornal mais visado do país. Então, metade do que a gente escrevia era cortado pelo censor que ficava ali na portaria. Passava 2 semanas, a gente publicava a mesma coisa. Agora, uma ocultação geral... Nunca houve. Nunca houve. Nunca houve mesmo. É isso. Agora, uma outra... Excluir pessoas. Você proibir a presença de certas pessoas na vida, inclusive a minha. Né? Nunca houve no tempo da ditadura militar. Todo o pessoal da esquerda que estava no jornalismo continuou no jornalismo, meu Deus do céu. O meu caso é parecido também, porque, por exemplo, eu estou lançando um livro, um disco, e assim, os espaços são raros, e quando existem, são lacônicos, ninguém entra no mérito da questão, assim, ele está fazendo isso, está lançando aquilo, mas ninguém fala que é isso, isso é aquilo. Né? Resenha de livro ou resenha de disco nunca houve durante a ditadura militar. Né? O nego que estava, por exemplo, sei lá, o cara perdeu a cátedra na USP, ele continuava publicando o livro era resenhado e badalado na mídia o tempo todo. Você veja, por exemplo, quais foram os romances de maior sucesso
nos anos 60. Foram o Quarup, do Antônio Calado, e o Pessach, A Travessia do Carlos Heitor Coni, que eram livros abertamente comunistas, os dois. E foram celebrados em toda a mídia, receberam prêmio, badalação, etc, etc. Olha, é uma coisa incrível. Existe um livro do Nelson Werneck Sodré, que era um general comunista. O livro chama-se A Fúria de Caliban, que é sobre a perseguição aos intelectuais. Então ele faz aquela choradeira toda, e ele esquece de dizer que naquele mesmo ano que ele estava publicando o livro, ele recebeu não sei quantos prêmios, teve não sei quantas resenhas no jornal, foi admitido à Academia Brasileira de História Militar em cerimônia presidida pelo Marechal Castelo Branco. Você vê até que ponto ele foi discriminado, meu Deus do céu. É isso? Então, em matéria de discriminação, ninguém pode com os comunistas. É verdade. Isso não ocorre hoje. Tá no eco aí, hein? Outra coisa que eu quero alinhavar em relação a isso, falando sobre os muçulmanos, a invasão, biriri, essa coisa do Donald Trump. E aqui, eles estão. Você vai ter a Olimpíada no ano que vem. Vai estar o mundo inteiro aqui no Rio de Janeiro. E estão facilitando os vistos de tudo. Né? Além de nós estarmos com várias epidemias aí do Aedes aegypti, nós temos uma resiliência assim, inacreditável, né, em relação ao perigo de ter atentados. Ora, então nessa hora nós dependemos do quê? Da boa vontade do narcotráfico. Né? Haverá paz para as Olimpíadas se os chefes do narcotráfico ficarem com dó dos turistas. Nós dependemos disso, porque a administração, a polícia, não vai fazer absolutamente nada. Mas eles estão dando visto livre para os passaportes, Olavo. Então você pode imaginar que qualquer terrorista pode entrar aqui também, independente do narcotráfico, tem os interesses muçulmanos. Você pode vir um terrorista muçulmano aqui e se explodir. Né? Sem dúvida, estão abrindo as portas. Então, o programa é o seguinte, o programa globalista é debilitar todos os estados nacionais no plano internacional, de modo que tenham que se submeter cada vez mais à orientação deles, mas fortalecê-los contra as suas próprias populações. Então você transforma os estados nacionais em polícias políticas. Isso vai ser a única função deles. O Estado Nacional não apita nada. As políticas dele vêm todas prontas da ONU. Isso é verdade. Ele tem um poder aumentado de controle sobre a sua própria população. É uma polícia política, evidentemente. Não é polícia no sentido normal. Isso aí não precisa. O banditismo ajuda esse processo. O banditismo ideológico e comportamental. Como é? É um controle ideológico comportamental, né? Exatamente. Né? E aí todo mundo tem medo de falar isso, pruridos de falar aquilo, tem que agir daquela forma, a Terra está terminando, o efeito estufa, vamos malhar, porque a coisa da receita não fumar, vida saudável, menos colesterol, isso tudo está... Isso também fazia parte da cartilha nazista, né? Pão integral. Você só coma carne, você só coma abobrinha, você não... Você faça isso, você faça aquilo e morra aos 40 anos. O pessoal da minha geração, que adotou vida saudável, já tiveram infarto, tá tudo no hospital. E eu aqui fumando que nem um doido, 68 anos, estou aí. Tá, né? Então, vocês querem seguir essas receitas, essas dietas, sigam. Né? Eu já adotei. Dieta, não. Eu não tiro nada do meu cardápio. Eu ponho mais coisas. Né? Não, eu estou vendo assim, eu estou vendo também essas TVs fechadas, assim, como tem programas de autoajuda da neurociência, você vai para as livrarias, tem aqui como vencer, como ser simpático, vista vermelho, uso de gravata, e eu fico tão irritado com essa situação. Agora já tem cursos de autoajuda manual, cursos de masturbação. Autoajuda manual. Congresso de Siririca e Chuca. Imagina, você não é feliz porque você está com a ergonomia punhetífera equivocada, né? Você está se movendo de maneira não prazerosa. Chuca, você aprenda a lavar o cu para dá-lo higienicamente. Né? É um problema absolutamente transcendental, uma coisa de uma importância universal. Né? Os caras fazem um negócio ridículo porque eles acham que você reage por moralismo.
E que moralismo, caralho, isso é senso comum, meu Deus do céu. Não, você, por falar nisso, pô, a gente não pode deixar de falar agora, já que você está falando no cu. Você viu a peça dos macaquinhos? Você chegou a ver? Tá muito certo. Eu acho que aqueles caras têm mesmo que enfiar o dedo no cu. Eu sou inteiramente a favor. Né? Que outra coisa eles poderiam fazer? Eles vão chegar lá e recitar Shakespeare, recitar trechos do Fausto de Goethe? Não, o negócio deles é fazer o que eles sabem fazer, que é enfiar o dedo no cu. Eu só lamento que o ministro da Cultura não estivesse pessoalmente participando daquilo. Exatamente. Exatamente o que você falou anteriormente. Isso, a pessoa dizendo, isso é uma pornografia. Eu falei assim, não, isso não é uma pornografia, isso é uma cacografia. Isso é uma estupidez. É cafona. Sinal de debilidade mental, assim, incalculável. Incalculável. Eu fico imaginando assim, eu me coloco, quer dizer, me coloco no lugar, é uma coisa muito perigosa desses caras. Mas assim, pô, imagina daqui a 2, 3 anos, esses caras vão ficar olhando uma fotografia, olha meu currículo, né? Meu currículo. O cara, pô, olha só o seu currículo, cara. Você tava no cu do cara, bota o dedo no seu cu, rapaz, cala a boca e chupa. O cara não vai ter mais. Você é aquele cara do dedo do cu, cala a boca, você é um pária. Não é verdade? Pois é, rapaz. Você quer saber? Esse negócio de dedo no cu, vou dizer aonde surgiu. O pioneiro do dedo no cu foi um amigo meu, já falecido, Otto Maracajá Branquinho, que no espetáculo do Roda Viva tem aquele negócio de teatro de agressão. Que os atores desciam do palco e lá davam um tapa na cara do público, né? Sentavam no colo. Um dia veio uma atriz, sentou no colo dele, ele enfiou o dedo no cu e saiu perseguindo ela até o palco. Ah, que maravilha! Foi o momento culminante do espetáculo, graças ao meu falecimento. Então, mas é que o dedo no cu e estão fazendo até hoje, pô. Mas essa coisa é aquela coisa que eu falava sobre a coisa do feio, do teatro do oprimido, que vem a coisa da semana de 22, que derrubar o belo, que agora... Aí tem um monte de mulher com sovaco cabeludo. Pô, vê essas mulheres... Assim, você vê, isso era dos anos 60. Não raspar o sovaco e a perna é coisa dos anos 60. Os caras renovam essas coisas, trazem tudo de volta. Eu já vi tudo essa merda. Né? Eu era vamos dizer assim, eu era um caçula hippie daquela época, Olavo. E eu me lembro quando me levavam para um restaurante natural, via aquelas mulheres com sovaco, cabeludérrimo. Aí tinha uma mania de mandar beijo na boca. Eu tenho horror de beijo na boca. Eu ainda vim sapinho, as pessoas vinham botar aquele beijo no canto da tua boca. Esse tipo de coisa, isso é típico de rastaquera dos anos 60. E as pessoas colocam isso como se fosse uma grande vanguarda. Eu tenho um amigo chamado Antônio Santana, ele era contrabaixista ali no conjunto do Cazuza. Era um negão. O negão? E um dia eu chego na casa dele e ele não estava. Daqui a pouco chega ele, o negão estava branco de pavor. Né? Eu disse, que foi, Antônio? Que foi? Ele disse, pô, fui lá na festa, o Cazuza estava beijando todo mundo na boca. Eu acho isso horroroso. O Cazuza era muito querido no meu caso, porque eu falava assim, olha, cara, porra, viadagem aqui não, etc. Então ele morria de rir. Eu já botava aquele negócio, olha, essa coisa de beijo na boca, Olimpíada de beijo na boca, sapinho, cabelo no sovaco, putz, eu sempre tive... Mas você vê, aqui do beijo na boca para o dedo no cu, a coisa evoluiu. Eu não sei qual vai ser a próxima, não tem mais. Além do cu, o que mais? Onde mais? Não tem mais. Na orelha. Né? Mas, sabe, eu fico pensando, existe uma estética, você não está morando aqui, né, Olavo? Eu sou um ser estético, eu fico andando pela rua e fico, por exemplo, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, era um lugar bacana, as pessoas eram isso estilosas. Hoje em dia é uma situação chulé. Você entra na rua, está todo mundo kitmente empobrecido. Um empobrecimento cenograficamente de pobres. Aí você vai ver um falso botequim com um falso conjunto de choro, tocando um choro falso, com as pessoas tendo uma alegria falsa, uma pobreza. E o que é o resultado disso? É um arraial do terror, porque as pessoas são feias, se enfeiam, né? De uma maneira que você perde o estilo. Está todo mundo virando mendigo.
Todo mundo com cara de mendigo hoje em dia. Por serem virgens existenciais. As pessoas não têm a menor condição de vivenciar a coisa e se enfeiam por simplesmente absorverem informações absolutamente descompensadas. As pessoas são doutrinadas a falar aquilo e você vê aquela coisa horrorosa. Santa Teresa, aquele cheiro de mijo na rua, uma coisa horrorosa. Aí chega aqui em São Paulo, eles estão replicando essa parada toda aqui. Então, eu acho que eu estou indo para aí. Daqui a pouco as pessoas... Essa elite que tomou conta do país, esse pessoal é tão mentiroso, tão hipócrita, tão cínico, que eles devastam não somente a política, a economia, a cultura, eles estão devastando a vida das pessoas. As pessoas estão devastando um estado de desorientação, tá certo? E de incerteza. E leva as pessoas para o terror mesmo, tá entendendo? Está todo mundo aterrorizado graças a ele. Culpa do Lula, do FHC, do Zé Serra, do Aécio Neves, Eduardo Cunha, toda a elite. Hélio Bicudo, tá entendendo? São todos eles culpados disso aí. Por quê? Eles estão há 60 anos impondo falsos valores, impondo mentiras grosseiras. Você vê, toda a história do Brasil nesses 40, 50 anos foi todinha falsificada. Toda falsificada. Por toda a história da ditadura militar, onde é proibido o contraditório, a hipótese contrária não pode ser mencionada. É um tabu. Que raio de ciência é essa? Ciência é confrontação de hipóteses, meu Deus do céu. Não é isso? Essa questão do... os americanos tramaram o golpe. Acabam de fazer mais um documentário brasileiro que está passando aqui a respeito disso aí. Quando a Operação Condor... 100% balela. Você vai fazer, acho que mais de 10 anos que eu publiquei na revista Época um artigo sobre o livro do Ladislau Bittmann, que era o chefe da KGB no Brasil, onde ele confessava que eles, da KGB, tinham inventado essa história espalhada para a mídia brasileira e todo mundo acreditou. Eu escrevi esse artigo dizendo: vocês têm a obrigação de entrevistar o Ladislau Bittmann. Alguém foi entrevistar? Não, silêncio total. Você veja, até hoje, essa putada toda não conseguiu fornecer o nome de um único agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. O próprio confessa, nós da KGB não conhecíamos nenhum agente da CIA no Brasil. Agora, como é que você vai tramar um golpe no outro país sem botar os agentes lá? É impossível. Então, agora, agentes da KGB, os nomes estão aparecendo um atrás dos outros, graças ao Mauro Abrantes, que está lá na Tchecoslováquia fazendo a tradução dos documentos. Então, o governo Goulart estava superlotado de agentes da KGB. Né? Então, se você não conta essa história, o golpe fica incompreensível. Não, o antes nunca é contado, né? Por exemplo, do Bittmann, esse livro, eu li, a edição é americana. O brasileiro tem a edição traduzida em português? Não é só o livro do Bittmann, não, né? Acho que não saiu até hoje. Saiu a Pachepa. O Pachepa agora saiu. O do Pachepa saiu agora, com desinformação, né? Conta, entre outras coisas, que a teologia da libertação foi invenção pessoal de Nikita Khrushchev. Pessoal, hein? Católica. Ele mandou treinar os caras e botar dentro da igreja, e assim foi feito. Ora, você vê, esse é um assunto importantíssimo. Pelo decreto de Pio XII de 1947, todos os envolvidos nisso estão excomungados. Excomungados lata sentença. O que quer dizer lata sentença? Quer dizer em sentido amplo, ou seja, essa excomunhão independe de uma sentença da Santa Sé. Ela é automática. Automática. Isso quer dizer, todos os chefes da CNBB estão todos excomungados. Daí aparece lá aquele Rodrigo, o quê? Rodrigo Pedroso, que é um palhaço, um advogadinho, defensor da CNBB, dizendo, não, depois o novo Código de Direito Canônico do João Paulo II suspendeu isso. Não, não, não. O que o João Paulo II fez é assim, a excomunhão se limita àqueles que colaboram com o marxismo voluntariamente e conscientemente. Por que ele fez isso? Para livrar a cara das pessoas da Polônia, da Tchecoslováquia, que tinham sido forçadas a colaborar com o regime. Então essas estão fora. Agora, os que aderiram ao marxismo e tal, estão excomungados mesmo.
E mesmo que tivesse sido suspendido a excomunhão dele, que não foi absolutamente, quer dizer o quê? Você está excomungado de 1947 a 1980 e, sei lá, 82, 83, quando saiu o novo Código de Direito Canônico. Quer dizer, são excomungados mesmo. Então, a CNBB é uma farsa. A CNBB não é um órgão da igreja e os seus membros, seus diretores estão excomungados. Eu acho que os fiéis não podem aceitar isso nem por um minuto. Tem que chegar para esses caras e falar, eminência é o caralho, meu filho. Você é um farsante, você é um infiltrado, sai daqui e vai embora agora. Você vê que a CNBB é um dos órgãos que estão aí tentando defender a Dilma no poder. Sim, exatamente. O povo já se cansou dessa farsa. Nessa última reunião, que está até documentado no YouTube, o pessoal começou a gritar e mandar os pseudo-bispos calar a boca. Que é o que tem de fazer mesmo. Perderam respeito, né? Completamente. São pelegos. Né? Essas pessoas. Você respeitar um farsante desse que está lá fantasiado de bispo, um raio de um comunista que está lá fantasiado de bispo, é você achincalhar com a sua igreja, porra. Você não pode seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo e seguir esses caras ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. É isso? Então, vou dizer, as exposições que eu tenho feitas elas são claras e são absolutamente irrespondíveis. Não é nenhum Rodrigo Pedroso que vai, vou contestar o Olavo de Carvalho. Você vai contestar, é o cu da sua mãe, rapaz. Vai lamber sabão, você não sabe nada, cala a boca, burro. Agora, Olavo, a Regina está aqui falando, eu ontem, quer dizer, no fim de semana passado, no History Channel, passou um documentário recém-realizado por argentinos, com uma biografia, a primeira biografia verdadeiramente autorizada do Papa Francisco. Eu vou lhe dizer uma coisa, me causou muita espécie, muito incômodo. Eu fiquei pensando assim, pô, mas esse cara... me passou, e mais ou menos isso. Parece-me que ele... falando sobre teologia da libertação, há inclusive rumores de que uma vertente alemã, né, da teologia da libertação acabou colocando ele lá no Vaticano. Sim, passaram que fizeram isso. É isso? Tramaram, né? Viu aquele bispo pedófilo, o cardeal pedófilo, esqueci o nome do cara holandês, ele confessou que houve essa trama toda. Agora, veja que coisa. Teologia da libertação é braço de Moscou. Uhum. Então, por outro lado, esse pessoal que está nos Estados Unidos, a medida da infiltração soviética no governo americano é dada no livro da Diana West, American Betrayal. Você vê também que foi mais do que uma infiltração. Durante o governo Roosevelt, foi uma ocupação do governo por essa gente. Tanto que o governo Roosevelt só serviu para ajudar a União Soviética o tempo todo. Muito bem, então o que acontece? O seu Putin, né, depois da queda do comunismo, assume o poder com a experiência de 40 anos da KGB. Ele recebe a herança de todo esse trabalho de infiltração e ocupação que foi feito pela KGB durante 40, 50 anos. Então, aí o que acontece? Ora, botamos um homem nosso na presidência americana. Se você lembra daquele vídeo em que o Obama promete mundos e fundos para o ministro russo no seu próximo mandato. Quer dizer, é um office boy do russo. E esse Papa, como homem da teologia da libertação, é um office boy dos russos também. Então, o que acontece? Você usa essas duas criaturas para demolirem por dentro a presidência americana e o papado, e, ao mesmo tempo, o Putin se oferece gentilmente para ele cumprir as funções da presidência americana e do papado. É uma coisa... É uma coisa... Eu vou terminar esse pedaço. Desde os anos 90, os russos começaram a espalhar a seguinte coisa, através de seus agentes no mundo. Olha, a Rússia foi consagrada a Nossa Senhora, que não foi, jamais foi, e, portanto, agora a Rússia é a luz espiritual do mundo, é a liderança religiosa do mundo. Começaram e é o que o Putin está botando em prática agora. Eles querem associar o milagre de Fátima à revelação russa, é isso? Porque, veja, Nossa Senhora em Fátima pediu que houvesse a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, tá certo? E isso salvaria a Rússia, impediria que os erros da Rússia, expressão dela, se espalhassem pelo mundo. Note que ela não disse comunismo, ela disse erros da Rússia de modo geral. Portanto, a Rússia, que durante
60 anos espalhou pelo mundo a farsa do comunismo, agora tem uma farsa mais gigantesca ainda, que é a da Rússia como farol espiritual do mundo. E tem um monte de católico, protestante, idiota que está acreditando nisso. É da Igreja Ortodoxa, né? E a Igreja Ortodoxa é a Igreja Católica agora. Você vê, tem uma parcela da igreja Ortodoxa que não aceita o Putin, odeia o Putin. Ah, Pertence à Igreja Biônica e segue o Putin em tudo. Você vê que na Rússia já existe o mito de São Putin. São Putin? Sim, trata o Putin como santo mesmo, isso não é brincadeira. É porque o nome não é muito agradável, é São Putin. Que loucura. Mas esse cara é muito inteligente, né? O Mephistofeles. Ele é um gênio. É o único governante no momento que tem uma perspectiva mundial. É o único que enxerga a situação como um todo e sabe mais ou menos o que fazer ali no meio. Agora, Obama não é um governante, Obama é um preposto russo. Ele está lá para destruir, e está fazendo isso brilhantemente. Né? E o Papa, esse Papa também, ele está demolindo a igreja. O Papa parece-me o João Paulo II na antimatéria, né? Porque tudo que o João Paulo fez do papado dele, ele está fazendo ao contrário, né? Ele está em todos os países comunistas, vai fazendo tudo esse périplo, né? E se esse pessoal da Teologia da Libertação confessa que foram eles que botaram o homem na cátedra de Pedro, então está na cara que ele é, sendo um agente da Teologia da Libertação, é um agente russo. Óbvio, óbvio. Né? Olha, não acredito em marxismo-leninismo, mas ele recebeu a herança de todo o trabalho feito pela KGB. E você acha que ele é louco de esquecer isso aí, de não aproveitar isso aí? Só se fosse um idiota completo. Não, ele é convicto também, né? Parece-me que ele é um cara que é convicto dos seus ideais ali. Ele não é comunista, não é nada, ele é tsarista, com a diferença que o tsar é ele. Ah, tá falando do Putin, né? É. Falando do Francisco. Né? Mas esses personagens são muito delineados, né? Eles são criaturas, o Francisco é a Teologia da Libertação, que é a criatura do russo. Que é uma criatura dos russos, né? E aí eles fecham um ciclo religioso muito interessante, porque eles pegam uma parte grande da Igreja Ortodoxa e também pegam uma parte da Igreja Católica. Sim, dos protestantes. Eu acredito, o número de protestantes que está aderido ao Putin aqui é uma coisa incrível. Não te ouvi essa última coisa, ficou parado aqui ao lado. Você acredita o quê? Está aderido ao Putin aqui é uma coisa impressionante. Aí nos Estados Unidos, né? É. Ele é um pão, ele é um gato, é isso aí? Tem esse tal de Júlio Severo aí. Júlio Severo é propagandista do Putin. Agora que eu fiquei sabendo, o Júlio Severo está fazendo uma campanha de assassinato de reputação contra mim há 2 anos. Agora que eu fiquei sabendo, eu nem li essas coisas. É mesmo, né? Estava dizendo coisas horríveis e espalhava pelos membros do Inter-American Institute. Que são pessoas que são grandes intelectuais, são ex-governantes de países, são ex-ministros, gente importante, ele lá tentando queimar minha reputação com os caras. É engraçado que eu sempre percebo, eu vejo os twitters dele, ele parece aquele cara que morde a sopra, né? Ele fala bem, depois ele fala mal. Vigarista, isso é um vigarista. O cara saiu do Brasil dizendo que estava sofrendo perseguição gaysista, por causa do livro dele, Movimento Homossexual. Perseguição gaysista é coisíssima nenhuma. Ele teve um problema com o sogro, ele não quis botar as crianças na escola, o sogro quis botá-lo na cadeia. Ele inventou esse negócio de perseguição gaysista, coletou dinheiro para tudo quanto é lado, inclusive eu contribuí, eu sou o príncipe dos trouxas, o primeiro trouxa fui eu. Eu só contribuí como pedi que as pessoas contribuíssem para o cara que ele era vítima de perseguição gaysista. Perseguição gaysista coisíssima nenhuma. Então isso é um vigaristinha, você está entendendo? Meu Deus, a gente está cheio de arbustos camuflados, né, Olavo? É impressionante porque aqui o terreno é muito minado, está cheio de truques, cheio de artimanhas, cheio de pessoas. Parece que está vindo assim, parece assim, a sensação que eu tenho no vertentes, as pessoas estão especulando aonde vão amarrar o seu jirico, onde vão colocar seu ovo. Aquelas pessoas que são mais pragmáticas, assim que eu vejo na imprensa, em relação a mim mesmo, sabe? Estou lançando uma coisa, e as pessoas nem falar mal de mim estão falando. Não pode falar, é silêncio total. Ou dar uma mordidinha aqui, ou dar uma sopradinha aqui,
E isso parece-me que está sendo um status quo, sabe? Quem inventou a rede de silêncio, o muro de silêncio em torno do meu nome na mídia, foi o irmão do Temer, o Milton Temer, que era do Partido Comunista e que há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, já baixou a norma. Do Olavo de Carvalho não se fala. É mesmo, o Milton Temer é irmão do Michel Temer, né, cara? Não pode esquecer isso, né, que é um homem do PCbão. É isso? Quer dizer, agora, ele que inventou esse silêncio. Nestas horas de total desorientação moral, porque se você tem uma elite inteira, cínica, mentirosa, né, criminosa, é claro que isso abala a população, isso deixa todo mundo desnorteado. Então acontece o seguinte, existem pessoas que fazem o bem. Existem pessoas que, não podendo fazer o bem, se revestem da aparência dele para se vender mais caro no mercado. Então este fingimento de boas intenções virou a norma. No Brasil só existe hoje uma ética, a ética do fingimento de boas intenções. Onde você sempre se finge que está do lado dos pobrezinhos, dos coitadinhos, dos discriminadinhos, e você posa. E em nome disso você pode roubar, mentir, trapacear o tempo todo. Então isso aí, a moralidade brasileira foi corrompida até o fundo. Só não acertou quem é analfabeto. Se você pega o povão analfabeto, ele não foi corrompido. Mas passou na escola, você já aprende ali que você tem que dar o cu, etc, etc. O negócio começa assim. Como é que você pode manter a moralidade na política se as crianças, então, estão sendo ensinadas a dar o cu? Isso é terrível. Essa erotização precoce, essa xuxanização, eu falava isso. Pedofilia organizada, pedofilia estatal, meu Deus do céu. Pedofilia estatal. Eles estão ensinando as crianças aí para quê? Para fazer clientela para os pedófilos, evidentemente. Né? E ainda vem com aquela história. Não, não sou eu que tenho o direito de comer o menino, é ele que tem o direito de dar para mim. Então, quando chega a esse ponto, que critério moral pode restar na sociedade? Uma pessoa que diz isso em público. Né? Então, a pessoa começa a perder a capacidade do raciocínio moral nas coisas mais elementares. Né? Não, essa coisa da erotização é uma coisa engraçada que eu fico percebendo, Olavo, porque é o seguinte, nos anos 60, a erotização ela ainda estava ainda seminal, vamos dizer assim, essa coisa do amor livre, ela tinha ainda um charme, alguma coisa assim de contravenção. E hoje em dia virou uma coisa de classe média, uma coisa rasteira, uma coisa a suruba, assim, amor grupal, assim, um cafonice. Eu vejo pela própria música, assim, o sertanejo, que é uma música que eu sempre gostei de música sertaneja. Hoje em dia você vê o cara, você vê coitos ao ar livre, felações no pau, sabe, e de uma grosseria, simplesmente é como aquela coisa do macaquinho do dedo no cu. É uma sexualidade grotesca, uma coisa assim que não é nem pornografia, não, é feio, é uma coisa horrorosa e assim, perdeu todo o contexto dos anos 60. Tem todo o culto da feiura, porque a beleza é elitista, a beleza é repressiva. Você tem que cultivar o feio. A beleza é realmente elitista porque você peneira, não é tudo. Então você vê que é um esforço de destruição civilizacional. Uma coisa de uma gravidade imensurável. Não é um problema que eles roubaram dinheiro. Olha, o próprio fato das pessoas se escandalizarem mais com o desvio de dinheiro público do que com os homicídios e a violência, já mostra a total corrupção do senso moral. Passa. Você sabe de uma coisa, por falar nisso? Eu estou um tempão sem ir no Rio de Janeiro. E minha mulher, nós fomos agora, nesse mês, a gente foi umas 3 vezes para o Rio de Janeiro. E calhou de que ela foi visitar a praia, foi tomar uma água de coco. Você sabe de uma coisa? Foi proibido, a faca de que corta a água de coco, foi proibido, porque o facão esfaqueia as pessoas. Então, os caras proibiram. O cara tem que se virar com um saca-rolho, porque hoje em dia faz uma coisa dessa, ele sabe que ele está demolindo o senso comum na cabeça das pessoas, ele sabe perfeitamente disso. É de caso pensado, né? Aqui nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Acontece lá o tiroteio em São Bernardino, que é uma obra de um terrorista islâmico. O que o Obama faz? Vamos proibir a entrada de terroristas islâmicos? Não, vamos tirar as armas das outras pessoas.
É inacreditável como tudo foi comprado. É o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Eles vão impondo essas situações absurdas, tá certo? E isso vai tirando a fibra moral das pessoas. Quer dizer, é uma obra de destruição das bases mesmo da civilização, que já estão desde tempos imemoriais arraigadas dentro do coração humano. Eles querem tirar isso aí. É um caso de perda de referencial, né? É? É um caso de perda de referencial. Você não tem mais... Referencial, sim. Né? Isso é muito triste, viu? A gente foi agora numa festa de um escritório muito chique, não sei o que, de fim de ano, aqui no São Paulo, canapés, champanhes, as elite branca, todo mundo muito bem vestido. De repente começa a tocar putica, putica, putica. E todos, para meu espanto, sabiam pela mímica labial todo aquele tipo de música. Eu falei assim para minha mulher, mas isso é uma coisa simiesca, isso é uma coisa ridícula, isso é uma coisa... Aí eu pensei assim, bom, as elites brancas, que seja lá o que as pessoas pensam disso, elas estão completamente com uma falta de estética, que para mim, assim, às vezes minha mulher fica achando que eu sou muito exagerado, mas é uma degenerescência estética, que essa degenerescência estética, ela revela uma degenerescência completa. Você não acha isso? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, é uma obra de destruição da humanidade do ser humano, tá entendendo? Ou da sua hominidade. Tá, para reduzir todo mundo a porquinho da Índia. É o que eles estão fazendo. É verdade. Olha, todo mundo com o dedo no cu, daqui a pouco isso vai ser adotado nas reuniões ministeriais. Né? É um protocolo, imagina você passando em revista As Tropas, em vez de continência, todo mundo enfiando o dedo no cu. Vai ser a continência. Até os caras pegaram uma música que foi de um filme de anos atrás, todo mundo com o dedo no cu, menos eu. Isso é o fundo musical dos macaquinhos. E, na verdade, é o fundo musical do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, dos ministros. É o fundo musical das universidades. A grande atividade intelectual vai ser todo mundo com o dedo no cu, menos eu. Né? Mas quem será o menos eu, Olavo? É o cara que inventa tudo isso, é sempre dos outros. É o que eu digo, o socialismo é sempre no cu dos outros. Você sabe que tem uma história do Lampião, que dessa coisa do dedo no cu, eu ouço já há muito tempo, e talvez seja o menos eu o Lampião. Porque é o seguinte, ele quando assaltava aquelas cidades todas, ele fazia exatamente isso. Estava numa quadrilha de São João, aquela fogueira, todo mundo, vamos lá, caminho da roça, etc e tal. Ele mandava todo mundo tirar a roupa, todo mundo ficar em roda da fogueira e fazer o seguinte, todo mundo com o braço direito no ombro de cada um. Aí todo mundo botava o braço direito, pega a mão direita, dedo indicador, enfia o dedo no cu do outro. Aí ficava agora troca de dedo. Não, um dedo na boca e outro no cu. Puta merda, né? Que na verdade nós estamos replicando a saga de Lampião, só que, o que é pior, o que aquilo ali era um instrumento de ridicularização e tortura, torna-se nesse exato momento motivo de júbilo, sabe, de libertação, sabe? É sempre assim, né? Começa com a degradação imposta, depois vira uma degradação desejada. Uma degradação desejada. E, foi estudado pelo gorila, o soldado do gorila, tá entendendo? Quer dizer, a piada está virando realidade. As pessoas estão se rebaixando a personagem de piada. Agora, eu penso assim, eu não tenho por isso. Eu pensei uma hora, porque aqui a evidência da analidade, né? Tamanho, tem peças dos caras enfiando uma garrafa no cu, outro enfiando, assim, essa descoberta do buraco negro, né? E eu fico pensando assim, que alguém com alguma erudição deveria ser um ensaio, né? Por que a preponderância anal, né? Essa gravitacionalidade do anal, né? Quase deu uma de Gilberto Gil aqui. Mas é uma gravitacionalidade do anal. Quer dizer, as pessoas ficam com uma obsessão por uma libertação, essa obsessão por uma libertação tão perversa como essas
uma banda funk de classe média branca, aquelas putinhas aborteiras. Porque tem uma hora que eu penso assim, as pessoas, vamos abortar a minha buceta. Eu fico pensando assim, como que o grotesco ele ganhou esse espaço voluptuoso e, na verdade, assim, porque o grotesco poderia ser uma desculpa, tipo assim, olha, o aborto é uma coisa abominável, vamos supor uma defesa que tangenciasse a decência, né? Olha, o aborto é abominável, mas isso é uma necessidade. Barra, eu vou abortar, eu vou ficar abortando como se fosse uma metralhadora xoxótica, entendeu? Eu vou dizer uma coisa, isso próximo do respeito pela natureza humana reflete, eu acho assim, a marcha ré que vai dar no ânus, né? Porque se você nova que fez, botou na internet de panquecas com sangue menstrual. Pô, essa aí é a vanguarda, essa é a vanguarda. É a vanguarda. Você quer uma coisa de autodegradação, de autodestruição mesmo, ostensiva, vaidosa e orgulhosa. Pois é, né? Autodegradação orgulhosa é uma coisa que choca, assim, completa, é uma pororoca ontológica, né? É uma coisa autodegradação vaidosa. Tão imensuravelmente deprimente. Eu digo, quem é a culpa disso? Lula, FHC, Zé Serra, os ministros da educação todos, né? Todo esse pessoal que está, vamos dizer, com conversa das nossas instituições, a democracia, etc., todos eles são culpados disso. A minha geração, rapaz, foi a pior que já existiu no Brasil, que são os homens de 60 anos que mandam no país. É verdade. Né? E tem que ser removido de lá o quanto antes. Todos eles. Não é governo, a elite midiática, a elite universitária, tá certo? É todo esse pessoal que está no comando do que quer que seja. É isso que eu digo. No Brasil você não pode confiar em ninguém que esteja acima de gerente de supermercado. Daí para cima é tudo vigarista, pô. Esse que é o problema, Olavo, porque é o seguinte, eu concordo contigo. Agora, o que a gente vai fazer? Sabe, nessa situação... Resistência popular, total falta de respeito, desobediência civil ostensiva, até que esta coisa toda caia. Não adianta vocês voltar contra a Dilma, porque todos os caras que estão lá, inclusive os que estão votando impeachment, são todos cúmplices dessa coisa. Quem que não sabe? A classe política inteira, com 5 ou 6 exceções, está toda ela metida nisso aí. Isso é que dá uma grande angústia na gente, né? Você ser obrigado, vamos dizer, a se aliar com um dos bandidos para acabar com o outro. E, bom, você pode fazer isso e depois você continuar. Né? É o negócio do Lênin. Se você tem 4 inimigos, você se alia com 3 contra 1. Né? Depois se alia com 2, depois se alia com o que sobrar, e depois você mata o que sobrar. Isso sim a gente pode fazer. Então podemos fazer uma aliança com esse pessoal todo, Eduardo Cunha, Bicudo, podemos, só que depois temos que acabar com eles também. É verdade. Agora, eu sou a favor do impeachment. Não, eu sou a favor do impeachment se não parar por aí. Porque se for para fazer só o impeachment, não adianta nada. Então daí é gerenciamento de danos. Então isso aí eu não quero, não. Ótimo. Então é o seguinte, nós estamos entrando na nossa reta final. Eu quero, antes de falar sobre agora, a gente vai se concentrar no dia 13. Mas antes da gente começar o dia 13, eu queria simplesmente fazer aqui uma recomendação que é o nosso querido Rodrigo Gurgel, que lançou um livro de crítica, literatura e narratofobia. Inclusive, eu deveria ter ido lá, não pude, porque eu estava fazendo reformas no meu estúdio. Nosso mestre querido Rodrigo Gurgel, aqui está, pela editora Vídeo Editorial. O lançamento foi hoje na Martins Fontes, na Paulista. E tem também esse aqui, Celso Arnaldo Araújo, de um mês. Saiu pela Record. Acabei de perceber, isso está muito bom. Tá bom, é? Tá muito bom, parabéns, Celso. Ó, não li nenhum dos dois. Tem um do comunista também que eu tenho aqui que eu esqueci de pegar, mas tudo bem, depois a gente fala no próximo Hangout. Agora, Olavo, eu preciso muito da sua ajuda agora nesse sentido. Qual o recado que você manda para as pessoas que vão à rua? E eu espero que Alex, vamos editar essa parte, que isso se torne uma convocação geral. Olavo, para as pessoas que vão para as ruas, exijam o máximo, não respeitem ninguém, entendam, o poder soberano são vocês.
não esses vagabundos que estão no Congresso. Essa gente não é nada, meu Deus do céu. Eles, você vê, a Constituição brasileira, porque nesse ponto está certa, diz: o poder soberano pertence ao povo, que o exerce, seja através dos seus representantes, seja diretamente. Então, é evidente que o poder exercido pelo povo diretamente predomina sobre aquele exercido indiretamente através do representante. Então, se o representante não te representa, tem que tirá-lo de lá. Não só pelo meio eleitoral, mas pela pressão direta. Agora, o que eu recomendo é o seguinte: quem quer continuar fazendo protesto, não vá para Brasília. Você faz o protesto onde o desgraçado deputado, do senador, do juiz mora. Vai lá, pega o cara na casa dele. Faz a passeata na frente da casa dele, porque lá ele está em minoria. Quando ele está lá em Brasília, ele é o senhor doutor, ele tem a polícia, ele tem o estado inteiro, etc. Quando ele está em casa, ele é apenas um Zé Mané. Vai lá e mostra para ele que ele é um Zé Mané. Mas a gente ficar com medo, porque o que eles não fazem por honestidade, por consciência moral, pode ser que eles façam por medo, porque o psicopata não tem consciência moral, mas tem medo. Então, o jeito de lidar com essa gente é intimidá-los. Reúne 100, 200, 300, 500 pessoas na frente da casa do cara e chega a ser um filho de uma puta, vagabundo. Vai lá cumprir o seu papel, faz o que é do seu dever, filha da puta. Não trate com respeito, não. Quer dizer, essa camada de respeito e de polidez, etc., isso aí é um instrumento de opressão e de enganação das pessoas. Isso é um instrumento de engodo. O fato de você ter que respeitar... Veja, seu Fachin, que respeito merece esse cara, rapaz? Nenhum, absolutamente nenhum. É um office boy, é um pau mandado de criminosos. O dia que eu chamar um cara desse de Vossa Excelência, Lobão, você pode me jogar na privada e puxar a descarga. Primeira coisa que você vai dizer, excelência o caralho. Né? A primeira palavra vai ser esta. Né? Aqui não chamo você nem de senhor. Né? Senhor, senhora, a gente fala para pessoa de respeito, para um vagabundo como você, não. Olha que eu vou para o Supremo na terça-feira, viu, Olavo? Eu vou estar lá e quero dizer o seguinte: vou estar no Supremo na quinta-feira para falar sobre... Então, primeira coisa, nivelar. Não chame ninguém de excelência, não chame de senhor. Chame de você. Isso é básico. Se nós não fizermos isso, eles vão subir em cima da gente e não saem nunca mais. Articulação, Olavo, eu acho que assim, nós precisamos, eu acho que você, as pessoas, na verdade somos tão poucos, a gente tem obrigação de botar moral nas nossas tropas aqui, baixar o general von Fuder e... Agora, eles continuam fazendo de conta que não está acontecendo nada. Hã? Você vê, hoje saiu na Folha um artigo de um tal de Vinícius Torres Freire, dizendo o seguinte. Fiquei até assustado quando ele disse: há indícios episódicos que algumas pessoas querem tirar não somente a Dilma, mas tirar os partidos de esquerda do poder pelas décadas seguintes. Falei, primeiro, não é tirar do poder, vocês têm que ser expelidos da política. Segundo, não é pelas próximas décadas, é para sempre. E terceiro, episódico é você, meu filho. Você vai dizer que passeatas de 2 milhões de pessoas na rua são episódicas? Você vai ver que pesquisas de opinião mostrando que 93% estão contra. Isso é episódico? É esse tipo de pseudo-intelectual. Tá certo? Pau mandado. Abundantemente aqui. Não tem ideias próprias. É tudo ideia do partido, ideia do grupo, e eles são apenas porta-vozes. Tudo repeteco, Olavo. Tudo repeteco. É impressionante. Não tem originalidade nenhuma, inclusive na articulação. Os maiores movimentos populares que já existiram nesse país, o cara chama indícios episódicos. O que é isso? É para botar panos quentes, fazer, olha, senta com o leão é manso, tá entendendo? Agora, eu acho o seguinte, o Pondé falou uma coisa que eu sempre repito, que na verdade eu repito como um mantra, que é esse ciclo de 1964 há de terminar. Ou seja, a criação de 64, essa história perversa de 64, da ditadura de 64, ao domínio, a hegemonia do poder, há de acabar. É o símbolo de tudo isso aí. 1968, o ano que nunca acabou. Pois é.
Porque eles vivem disso, meu Deus do céu. Eles vivem disso, dessa regurgitação. As dificuldades que eles sofreram naquela época, eles fazem de conta que isso é o sofrimento nacional bruto. Né? Eles Uma parcela ínfima. uma automitificação que só se engole uma situação, uma história dessa, só com muita balela e com muita resiliência do povo que não tem muita condição de rebater essa situação. Então, eu acho que agora está terminando porque você vê a Lei Rouanet, os artistas, os intelectuais estão com a mão toda suja, estão com o rabo todo sujo, sabe? Eu nunca vi na minha vida por exemplo, sabe, eu não cheguei a te falar essa tricotagem. Eu recebi eu estava indo para Brasília já, acho que uns 6 meses atrás. Não sei se eu falei isso para você ou falei com outras pessoas, mas isso eu achei muito interessante. Um sujeito, um gaúcho que mora já em Portugal, estava indo para Brasília falar, inclusive, com o pessoal do Estado-Maior. A gente se encontrou no avião e ele andando lá no hall de saída do aeroporto, ele me disse assim: você sabe de uma coisa? Eu estava passando pelo aeroporto de Paris, lá em Orly, de repente, no saguão do aeroporto, um repoussete, eu comecei a ouvir uns murmúrios em português, e estava postando um cidadão lá fora, eram umas 100, 150 pessoas vaiando o Chico Buarque. Sim. Quer dizer, uma coisa que a gente não poderia imaginar isso há 2 anos atrás. Quer dizer, é o crepúsculo dos ídolos. Acabou. Etc e tal. Ele já não é mais. Quer dizer, e as pessoas também, aquela coisa que eu estava falando anterior a gente começar. O Chico Buarque, as pessoas erram em dizer: ah, mas ele era tão bonzinho, eu estou decepcionado. O Chico Buarque pavimentou o imaginário da população brasileira para que este projeto de governo se instaurasse. Ele jamais foi bonzinho. O fez a mesma coisa, a FHC fez a mesma coisa. E Miguel Reale Júnior fez a mesma coisa. Depois, quer dizer, Miguel Reale Júnior era do pessoal da Arquidiocese no tempo do Paulo Evaristo, que era ali a teologia, a presença na teologia da libertação. É isso. Os heróis agora são esses. Essa coisa. Nós temos que agora pegar pessoas limpas, pessoas que nunca colaboraram com isso, ou se colaboraram, têm a obrigação de se arrepender em público e lutar pela destruição dessas coisas. É por isso que eu digo, não existe ex-comunista. Existe comunista e anticomunista. Se você não virou anticomunista, você é comunista ainda, meu Deus do céu. Você não pode colaborar com uma porcaria dessa e depois dizer: agora não colaboro mais, vou para casa, estou limpo. Não. Você tem a obrigação de limpar a sua própria merda, como eu estou limpando. Estou limpando há 30 anos, a merda que fiz aos 20. Pois é, eu nunca fui comunista, mas eu já praiei nessa praia, viu, Olavo? Eu já dei apoio, foi o suficiente para me sentir. As pessoas não entendem, fazer: olha, eu me sinto responsável, eu dei a minha imagem, eu doei o meu trabalho para que houvesse eleições para eleger esse tipo de pessoas. Eu me sinto responsável por isso, me sinto envergonhado por isso, me sinto muito responsável por isso, e por isso mesmo estou aqui, tentando de todas as maneiras ressarcir historicamente a sociedade da minha irresponsabilidade, porque, na verdade, eu acabei entrando numa dessas por irreflexão, porque eu tenho certeza absoluta que se soubesse antes de mais nada, esteticamente cafona. Eu acho que o que mais me distanciou do esquerdismo foi a cafonice endêmica, da autopiedade, da vitimização. É o lobo que está chorando, que está sendo oprimido pela ovelha, pô. Esquerdistas eram todos covardes. Che Guevara era um puta de um covardão. Cagão, tá entendendo? Pessoas, esses caras, herói é o caralho, esses caras se cagavam todos, entravam numa linha de fogo, só conseguiam fuzilar quando estava o inimigo subjugado, amarrado num poste, aí sim o cara dava um tiro. Você vê, a famosa epopeia de Serra Maestra, os caras desceram de Serra Maestra, foram até Havana, não houve resistência alguma. Os americanos tinham aplanado o caminho para eles, os americanos tiraram o Batista do poder e disseram para o Fidel Castro: pode ir que não tem perigo. Luz verde. Agora tem um livro que eu te recomendo, esse aqui, ó, Roberto Ampuero, Detrás del Muro, que é a continuação de um outro livro que se chama Nuestros Años Verde Olivo. Tem uma cena nesse livro que é inesquecível. O cara foi agente comunista na juventude, colaborou primeiro com o governo de Cuba e depois com o governo da RDA, a Alemanha Oriental.
Depois largou essa merda toda, se desiludiu, foi embora, veio morar nos Estados Unidos. E um dia ele vai com a mulher e os filhos para visitar a Alemanha Oriental. E mostra lá para os filhos onde era o muro, né? As prisões, a sede da polícia política. E os filhos ficam horrorizados e dizem: pai, como você pôde colaborar com essa coisa? E ele não sabe o que responder. Tá vendo? Então, essa humilhação, todos esses filhos da puta têm que passar. Zé Dirceu tem de passar, FHC tem de passar, Lula tem de passar, Dilma, Bicudo, porque Bicudo agora se faz de herói. Em vez de ele chegar e dizer: eu sou culpado, eu tenho que pedir perdão a este povo, porque eu ajudei a enganá-lo durante décadas, ele faz como se ele foi a vítima. Aí eu fui enganado, fui traído. Porra, tem que parar com isso, seja homem, cara. Aos 93 anos ainda não aprendeu que tem que ser homem, reconhecer. Então eu digo, eu entrei para essa coisa esquerdista porque eu era um cara vaidoso, eu queria apoio grupal e só fiz merda, você tá entendendo? E tô há 30 anos. Você era muito sexy, Olavo. Você era muito sexy, Olavo. Você era muito sexy, Olavo. Ai, cara. mas não é verdade. Eu sempre falo, porra, você chega no final, você fica. Na minha juventude, você está lá ouvindo os Beatles, Rolling Stones, aí você chega na escola, na puberdade, começa a nascer umas espinhas, você fica com testosterona, quer comer uma mulher, vê um cara falando Che Guevara, você fala, pô, para comer uma mulher você vira esquerdista. Então tem um hype sexual nisso, que é muito bem montado pela esquerda, que haverá um gênio qualquer que vai desvendar essa atração sexual da esquerda. Eu nunca pude me prevalecer disso aí, porque no passado eu estava metido com os comunistas. Eu só comia empregadinhas domésticas que não entendiam discurso político nenhum. Então eu tinha que exibir outros atrativos que não os culturais. Isso. Eu confesso que até fiz algum sucesso. Fez algum sucesso. Eu confiro numa gafieira chamada Som de Cristal, que as empregadinhas tudo iam lá no fim de semana. Para ver se empregadinhas lá. E daí a gente ia lá, as nossas namoradinhas, a gente voltava para casa do estudante, e atrás das namoradinhas havia outras 15, porque sabia que a gente ia para um prédio que só tinha homem. Elas ficam tudo assanhadas e ia atrás da gente. Daí o pessoal, lá de cima da casa do estudante, olhava, a gente atravessando a Avenida São João, aquele bando de mulher, e dizia: lá veio o Olavo e o Rocco com a massinha deles. Mas a nossa massinha era iletrada, eu não podia entrar com conversa de Karl Marx para cima delas, eu tinha que apelar para outros atrativos, certo romantismo, uma coisa assim, eu usava isso. Né? Mas eu acho que esse é o borogodó da parada, é o horizonte de eventos. Sim. Né? Mas isso aí, essa conversa poderia funcionar para universitárias. Sim. Né? Mas eu despolitizava universitárias, tá entendendo? Eu não queria nada com elas. Quer dizer, as empregadinhas eram pessoas tão boas de coração. Tive horas maravilhosas, todas elas. Sou gratíssimo para sempre. Né? Agora, que o pessoal não. O pessoal, Pose, né? nomes da luta de classe, comia os meninos e jogava fora, com o maior desrespeito, tá entendendo? Mas isso é óbvio, porque o indivíduo não é nada, é o coletivo. Então ela é coletiva, né? Os caras, todos esses líderes todos que você vê aí, muitos deles moravam na casa do estudante. Sim, na véspera do casamento faziam despedida de solteiro, levava lá 5, 6 neguinhas, fazia uma suruba. Na véspera do casamento. De manhã, tinha que a gente ajudar o cara a levantar para ele ir para o casamento, estava tão esgotado, né? Gastou todos os espermatozoides. Quer dizer, o presságio para a lua de mel era tenebroso. Né? Fala, como é que você vai comer a sua mulher agora, rapaz? Você não aguenta nem levantar? Mas aí ele continua com a sonografia do cansaço, e aí vai. O negócio é primeiro fazer essa pose toda, porque a pose na verdade é o seguinte, é tudo pose, né, Olavo? Esses caras só vivem de pose, eles são cenográficos. Só pose, o tempo todo. Agora, você veja, se a sinceridade desaparece totalmente da cena pública, as pessoas perdem a capacidade de discernir quem está mentindo e quem está falando a verdade. E, portanto, elas perdem a capacidade de discernir quando elas estão falando a verdade e quando estão mentindo.
Então essa é uma hora de devastação das almas, uma coisa muito profunda. É verdade. Eu sinto isso, Olavo, eu fico tocando para as pessoas. É muito legal, mas assim, tem pessoas que não entendem porra nenhuma simplesmente por devastação da alma. A pessoa está ali por motivos dos mais variados. Eu já vi pessoas simulando uma mímica corporal, como se estivesse num rodeio, cavalgando no cavalo, eu tocando. Eu falei assim, porra, o absoluto, pelo amor de Deus, se comporta direito. Isso aqui não é um rodeio. Todo político tem que mentir de vez em quando. Mas o sujeito ser uma mentira ambulante permanente é uma coisa assim que só um cara como Obama, tá certo? O Lula consegue fazer. Pois são psicopatas, evidentemente. Agora, quando você pega os políticos normais, você vê a vida do Churchill, do Ronald Reagan, do Abraham Lincoln, em geral eram sinceros. Eles eram sinceros 90% do tempo e mentiam 10%. Esses caras não. Eles mentem e fingem 100% do tempo. Porque eles são, não é que eles estão mentindo, eles são falsos, intrinsecamente. Mesmo quando dizem a verdade, dizem por motivo falso. E eu vou te dizer uma coisa, o Olavo, eu vou te dizer uma coisa, eu tinha uma simpatia gratuita pelo Obama. Ele tem uma voz melíflua, ele é um orador, ele é simpaticíssimo, tem uma mulher bonita, tem toda aquela coisa, é um negro bacana, não sei o quê. Ele tem uma simpatia, é um cara que bota o Stevie Wonder para tocar na Casa Branca. Quer dizer, tem todos os atributos para você ficar realmente seduzido por ele, né? Uma pessoa normal, fala assim, pô, esse cara é um cara... Você não sabe a história dele, você fica seduzido. Agora você começa a cavar um pouquinho, só tem horrores, só tem merda. É uma coisa impressionante. Realmente. Agora, a capacidade da cenografia dos caras. Esse cara, ele tem uma capacidade de sedução muito grande, porque o tipo de merda que, se você for estudar o que ele está fazendo, você averiguar o que ele está fazendo, é uma coisa que... O cara foi treinado pelo Saul Alinsky, meu Deus do céu, que é um fabricante de vigarista em linha industrial. Entendeu? Agora, ele é um ator. Ele fala bem. Agora, ele não fala sem o teleprompter. Ele é incapaz de improvisar uma frase sem teleprompter. Olha, mas agora é interessante porque ele tem uma habilidade muito grande. Porque, para mim, por exemplo, eu pensava que estava de improviso. Não, nada é improvisado. Nada. Sem teleprompter não sai nada. Quando solta ele sem teleprompter, ele cai naquelas gafes de dizer, por exemplo, minha fé islâmica. Ah, é. Que correr. Não, fé islâmica não, fé cristã. Ah, é isso. Assim. É mesmo, né? O cara não é capaz ele só é capaz, vamos dizer, de encenar, ele tem a voz certa. A voz dele é bonita. E ele não é um cara feio, você está entendendo? Não. Então, esse ainda tem o sex appeal de ser negro. Ora, negro, o meu amigo Alan Keyes também é, mas o Alan Keyes, ele fala como um professor universitário, ele não é um ator, entendeu? E não é tão bonito que nem Obama, então não pegou. Tá certo? Aí ele Obama, uma mulher... Não se elege nem vereador, coitadinho. Né? Não, Michelle Obama também, pô, tem um peso muito grande, é uma mulher bonita, bem apessoada, toda simpática, um casal, pô, parece o Kennedy achocolatado, né? Assim, os caras têm, pô, são bonitos. Essa imagem que eles venderam. Mas é bonito mesmo, é palatado. Sabe tudo do Kennedy, mas o Kennedy sempre foi fielmente anticomunista. Ele não sabia combater o comunismo, mas ele era de coração. Ele e o irmão, os dois. E os dois foram assassinados por causa disso. Exatamente. O Pacepa, inclusive, eu acho que o livro do Pacepa é o livro mais esclarecedor sobre o assassinato do Kennedy, não é verdade? O que acaba com aquela teoria da conspiração de maneira mais incisiva que eu já li foi o livro do Pacepa, né? O assassinato do Kennedy, por Lee Oswald. E agora, tem uma coisa... Brother em Armas, que conta a história paralela do John Kennedy e do Fidel Castro. A conclusão lógica do livro, e eu acho irretorquível, é a seguinte: o Kennedy foi executado pela DGI, pelo Serviço Secreto Cubano. Ninguém mais tinha motivo para assassiná-lo. Agora, o Kennedy também. O Kennedy era de uma inabilidade extraordinária. Ele era muito novo, muito romântico. Ele tentou assassinar o Fidel Castro várias vezes, das maneiras mais mirabolantes, e fracassou. Então o Fidel Castro chegou primeiro. Se eu vou matar esse cara, é que ele me mata. Sim, normal, né? E fez da maneira...
Os caras inventavam até charuto explosivo, meu Deus do céu. E tem coisa idiota perfeitamente. O Fidel Castro falou, não, vai lá dar um tiro no filho da puta e acaba com a história. E tem um episódio célebre do Pacepa, que justamente ele consegue registrar a cena em que, logo depois do assassinato, o Fidel está na ilha, está com vários convidados, recebe o telefonema e faz uma comemoração, etc. e tal. E coisas que, na verdade, a gente não tem nenhum conhecimento na mídia, quando, na verdade, temos um livro aí cheio de documentos de uma pessoa absolutamente confiável, né, como o general Pacepa. E agora, temos que agora conviver com esse tipo de situação. Estamos agora entrando numa semana muito esquisita aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que no Lava Jato vai vir mais coisas, né? Olha, a esperança é o Lava Jato. Eu também acho, viu? Você veja, a Dilma, para ela barrar o impeachment, ela precisa de apenas 171 votos. Ela já tem 199. Pois é. Quer dizer, pode ser que todo esse forrobodó dê em nada. Sem contar a gentil colaboração do STF. Então, tudo isso pode pifar. Então, eu acho que nós temos que lutar pela cassação dos mandatos, pelo fechamento do PT e pela punição de todos. Não é só concentrar na Dilma, não. Mas, se não for possível obter tudo de uma vez, então tá certo, vem impeachment primeiro. Mas não parem. O impeachment tem que ser só o começo. Se ele for um fim, vocês estão lascados. Agora é o seguinte, então, já que você falou a sua parte, então, Alex, se você dá uma editada também, que eu vou também convocar, assim, rapaziada, eu vou estar aqui em São Paulo, dia 13, quem com 13 fere, com 13 será ferido. Vamos todos para a rua, dia 13, às 13 horas, aqui em São Paulo. Quem for na sua cidade tem dia às 13 horas, 15 horas, seja lá o que for. O povo brasileiro precisa de se redimir. Então, este é o ponto da história em que só nós vamos conseguir alguma coisa na rua. A convocação é geral e nós precisamos de você estar aí. Quem com 13 fere, com 13 será ferido. É isso aí. É isso mesmo. Não é? Então, agora diga lá. Tem um amigo meu que modificou esse dito e disse o seguinte, ele disse, quem com ferro fere, no cu ferido será ferrado. O bom de uma coisa, eu vou dizer, Olavo, a gente se diverte, né, cara? Porque sem humor seria insuportável, Olavo. Seria insuportável. E a nossa grande arma, eu acho que a sua, é exatamente isso. A gente consegue rir, gargalhar desse tipo de situação e ser criativo, né? A gente é criativo e a gente tem que passar assim, ó, gente, isso é uma coisa, Olavo, esses caras são palmoleiros, esses caras são frouxos, a gente não pode ficar, a gente tem que entender que eles se articularam, mas a gente o que os anônimos estão fazendo com o ISIS aí, os patinhos do ISIS, você já viu? É exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu sugeri a cartunistas, eu falei assim, ó, palmolegas, vocês peguem a foto de um petista e lancem um naralho flácido na sua cutis, na sua face. Nós temos que ridicularizar esses caras. Nós já evoluímos. Nesta fase de analidade triunfante, nós já passamos da palmolenguice à cumolenguice. É a evolução do Brasil. Da palmolenguice ao cumolenguice. Assim, isso nunca vai ser a cobra mordendo o próprio rabo, porque não dá liga. De Shazam, jamais fazendo Shazam. Agora é o seguinte, eu às vezes fico um pouco triste, porque eu estou aqui à distância, vivendo nesse lugar maravilhoso, no meio do mato, né?
o pessoal está aí sofrendo que nem os cachorros. Eu acho que eu tenho obrigação de animá-los um pouco, tá entendendo? Pelo menos fazer rir. O pessoal não entrar numa depressão, filha da puta, tá entendendo? Mas é verdade, Olavo. Eu sinto isso. Você tem você é uma pessoa que. Eu falo com a Roxane, eu falo assim, poxa, às vezes eu escrevo, Roxane, eu estava lá no governador, não sei das quantas, um lugar lá no Ermo, em Minas Gerais. Está lá, Olavo tem razão. Eu falo assim, você tá presente em todos os lugares do Brasil. Eu fico achando emocionante isso. Eu vim para cá inspirado no Lenin, que dizia as revoluções se fazem do exterior. Você está na Basileia leninista. É o tal negócio. Enquanto você está apanhando, você não pode reagir. Você tem que sair, parar de apanhar primeiro, para você poder começar a bater. Então tem que tomar uma distância. Descansar um pouco, você está entendendo? E daí você volta. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou aqui, mas eu só penso no Brasil 24 horas por dia, está entendendo? Olá. Quer dizer que então a gente pode esperar que você um dia pode voltar. Olha, eu acho que não. Eu acho que não. É muito difícil, porque tudo que eu posso fazer pelo Brasil, eu estou fazendo daqui. Aí eu serviria para quê? Só a presença física não vai... Né? Minha presença física não ocupa lugar. É só apenas, sei lá, 1,71 m. 82 kg. Olha, eu não vou chegar em dizer não, mas eu entendo, sabe? Porque eu também sou meio assim. Eu, quando pego, assim... eu, na verdade, nem digo birra, não, mas assim, eu juro a você, que eu vou dizer para você, como já falamos em outros hangouts, cobraram, você vai sair do Brasil ou não? Eu tenho todo o direito de ir e vir. A Constituição me concede o direito de mudar de opinião. Mas eu vou te dizer, se eu pudesse agora, nesse exato momento, eu faria isso também. Eu não faço porque agora eu não estou podendo, porque eu acredito que... O Brasil já está sofrendo demais, você está entendendo? Então é o tal negócio, tem que parar de apanhar primeiro. Então, para parar de apanhar, porque aí eu vivia numa depressão 24 horas por dia de ver o que estava acontecendo. Eu tenho que sair daqui, senão eu vou para o hospício, meu Deus do céu. Daí, felizmente, me apareceram com esse emprego de correspondente do Diário do Comércio, que foi uma maravilha, foi o maior presente que eu recebi. Né? Estou aqui até hoje com isso, graças a esse emprego. Né? Então, aqui eu tenho uma vida tranquila, pacata, eu posso me dedicar à minha família, aos meus cachorros, à minha coleção de espingarda, que passei a vida inteira querendo fazer isso e não podia no Brasil. Cheguei aqui e falei, vou me vingar, eu vou comprar todas que eu quero, vou gastar até o tostão, vou ficar na merda, mas forma minha coleção. Mas tudo que é beleza, Lau. Coisa linda. Isso aqui é uma Marlin Calibre 45-70 para matar urso. Quando é que eu vou ter uma coisa dessa no Brasil? Né? Você vai parecer aqueles ermitões típicos, aqueles americanos. Não, é urtigão. Né? Você não é bem-vindo. Você assistiu aquele filme Second Hand Lions? Michael Caine e Robert Duvall, dois velhos loucos que vivem lá no interior, não deixam ninguém chegar perto. Eu estou mais ou menos assim, né? Eu adoro isso, eu adoro mato, né? Eu adoro caçado, gosto essa coisa que eu realmente gosto, né? Vem da minha infância, vem da herança dos meus avós. Aqui eu estou fazendo o que eu quero. Agora, em retribuição dessa sorte que eu tive, eu tenho que fazer algo pelo Brasil. Eu tenho a dívida com o Brasil. Olha, eu nasci em solo brasileiro, fui alimentado com leite brasileiro, comida brasileira, tá certo? Com a língua portuguesa, que é uma língua que eu adoro, é a única língua na qual eu me sinto realmente à vontade. Eu posso escrever em francês, espanhol, em inglês, mas não é a minha língua, eu não sinto aquele amor, tá entendendo? Que a gente tem pela língua portuguesa. Então, eu tenho obrigação de retribuir o que eu recebi daí. Recebi em outras épocas, que fosse hoje não receberia nada. Né? Nada. Olavo, olha, você deve estar... Você é um cara muito amado aqui, as pessoas estão realmente te conhecendo, sabe? E eu fico muito feliz. Você vê, se eu fosse um guru, chefe de seita, como esses filhos das putas dizem, eu não estaria me obedecendo por, como é que se diz, por autoridade disciplinar. Agora, eu não sou isso, eu sou um escritor. A resposta do leitor ao escritor é o amor. Você ama o escritor que você lê, como eu amo Dostoiévski, né? Como eu amo agora Roberto Ampuero, tantos escritores, você tem amor por aquelas pessoas, e as pessoas têm amor por mim. Ué, isso é a resposta normal do leitor, não é obediência, né? Porque eu não estou dando ordem nenhuma, eu até digo, já 1000 vezes falei, eu posso dar sugestões gerais e análises gerais, eu não posso
dirigir vocês para nenhuma ação em particular. Por quê? Porque eu não estou aí, não estou vendo a situação do momento. Todas as minhas análises são coisas de longo prazo. Então eu não posso chefiar merda nenhuma, não posso liderar merda nenhuma, mas eu posso inspirar, que é a função do escritor, meu Deus do céu, que é o que eu estou fazendo. Né? Toda a minha ação é através da palavra, ou palavra, em geral, a palavra escrita e de vez em quando a palavra falada. Então eu espero estar cumprindo a minha obrigação, e eu sempre me lembro do ditado latino, benefac locus ille quo natus est. Faça o bem à terra em que nasceu. É isso que a gente tem que fazer. Lindo, lindo. Aqui os americanos não precisam de mim para absolutamente nada. Né? Eles se viram, mas o Brasil precisa. Nada, Olavo, você é uma pessoa muito necessária, não somente no Brasil, mas você é uma pessoa que tem muito a acrescentar em toda a cultura mundial mesmo, porque nós estamos numa situação muito esquisita no mundo todo, e eu acho que, inclusive, esse eu acho que é o grande objetivo que eu sempre vi quando você escreveu todos os livros que eu li para você, de você, que é exatamente isso. O Brasil tem que se inserir na comunidade internacional também, tem que ter um papel preponderante, né? Não ser nem coadjuvante, né? Nós não somos nem coadjuvantes no papel internacional. A gente tem que começar a se acostumar a ter uma participação com muito mais incisividade, né? Então, acho que nos anos 60 no Brasil, você tinha vivos um dos maiores filósofos do mundo, que era o Mário Fernando dos Santos. O autor da melhor história da literatura que já se escreveu no mundo, que era o Otto Maria Carpo. E o mais brilhante sociólogo do universo, que era o Gilberto Freire. Com essas três pessoas, você podia desempenhar, né? E o Miguel Reale, que era o maior filósofo do direito do mundo também. O Brasil tinha esses quatro homens, meu. Foi em torno deles que eu escrevi o livro O Futuro do Pensamento Brasileiro. E se o Brasil tiver futuro, a vida intelectual no Brasil tiver futuro, é graças a esses quatro. Então, nós tínhamos isso para apresentar ao mundo. Hoje nós temos o quê? Né? Nós temos o Leandro Narlock, né? O Vladimir Safatli, né? A Márcia Tiburi. Que vergonha, meu Deus do céu! É difícil. É difícil, Olavo. Agora é o seguinte, bom, nós estamos aqui, simplesmente o seguinte, meia-noite aqui, que maravilha, a gente está falando aqui há 2 horas e não pareceu que a gente está falando por esse tempo todo, Olavo. Olavo, foi um prazer a gente poder botar, inclusive vai ter muita gente reclamando que a gente não falou nem metade do que deveria falar, mas a gente ficou aqui fazendo uma jam session, vamos dizer assim, e foram momentos sensacionais. Eu quero dizer também uma coisa para você, que eu fiquei muito triste de não ir visitar vocês, de falar com vocês ao vivo, porque eu estava prestes a ir para Richmond. Você tem que estar aqui, porque, olha, tem uma coisa, esses leitores todos que me amam, eu também os amo. Muito. Cada um deles que aparece aqui para me visitar é tratado como um príncipe. Todos falam isso. Todos falam que é verdade. A gente ama essa pessoa. Não é uma coisa profissional. Eu não sou capaz. Minha mulher disse, para você todo mundo é parente. Eu digo, é assim que eu sinto. Eu não sou capaz de tratar as pessoas com aquele ar anônimo, de superior, de profissional. Eu não sou capaz disso. Eu trato as pessoas de coração para coração. Todo mundo. E se vier aqui, vai ser muito bem recebido também, como todos foram. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Você falou do Rodrigo Gurgel agora há pouco. Você vê que no tempo do Bruno Tolentino, o meu sonho era que ele fizesse um trabalho de saneamento básico na literatura brasileira. Que ele pegasse uma coluna de jornal, ou publicasse livro atrás de livro sobre isso, fazendo a limpa na literatura nacional. Quem está fazendo isso é o Rodrigo Gurgel. Porque o Bruno Tolentino cometeu a indelicadeza de morrer, entendeu? E não deu tempo de fazer o serviço. Ele fez só com os irmãos Campos, devastou os irmãos Campos, já é um grande serviço. Mas faltava muita... O Rodrigo Gurgel está fazendo isso, o saneamento básico da literatura brasileira. Assim como eu fiz na área universitária e jornalística, tinha alguém que fazer na área especializada da literatura. E o Rodrigo está fazendo. É uma maravilha o que ele está fazendo. É verdade. E o Bruno também, pela própria personalidade dele, ele já enfrentou tantos obstáculos. Ele já chegou no Brasil, as pessoas já falam da USP, e recebeu uma série de obstáculos. E eu fiquei embevecido com o Bruno e comecei a ler o trabalho dele. Inclusive, um dia desse, telefonei para ele lá em Niterói. Falei, Bruno, você...
pô, espetáculo, não sei. O Bruno realmente é uma pessoa que foi muito importante para mim naquela época, quando ele chegou aqui, acho que em 95, 96, né? Portuguesa, o maior poeta da língua portuguesa desde Camões. Não há nada que se compare. Né? Hoje tem uns viadinhos que empinam o nariz. Ah, o Bruno, vão a merda, porra. Não tem senso das proporções. Do Bruno. Pessoal, agora estão pesquisando uma biografia do Bruno. Eu rogo a Deus que ele não fique fuçando detalhes irrisórios da vida sexual, criminal do Bruno. Por quê? Toda loucura. O Bruno é completamente louco, a gente sabe, doido de pedra, né? Mas toda a doideira dele cessava na hora que ele ia escrever. O Bruno sentava no computador, trabalhava 16 horas seguidas sem comer nem beber. Era de uma devoção extraordinária. E aquele era o centro, era como se uma estaca central, tá certo, que botava ordem em tudo. Então, a loucura dos poetas não interessa, interessa o que eles escreveram. Porque ali, se você pensar Nietzsche era um doido completo. Ele só ficava lúcido na hora que estava escrevendo. Ele tinha sífilis, né? Sífilis dava aquelas dores de cabeça horríveis, então o cara inteiro ele ficava atormentado com a doença dele. De vez em quando baixava a normalidade, ele sentava e escrevia. O Bruno é a mesma coisa. Então só interessa a biografia intelectual interior do Bruno. Agora, esse negócio de quem comeu quem, pelo amor de Deus. Né? Não interessa. Isso aí, não faça disso, não façam disso. Quem está estudando é o Pedro Sete Câmara, eu conto com a lucidez dele, ele não fará isso, se Deus quiser. Poxa, Olavo, eu vou dizer uma coisa. Assim, eu quando comecei a escrever, eu comecei a me sentir que eu estava organizando o meu pensamento. Assim. Eu não tenho nenhuma psicanálise que sobrepujou isso. Eu comecei a ficar um homem maduro, organizei meu pensamento e percebi que através da escrita é que eu conseguia me reconhecer. Eu acho que a escrita revela, e essa coisa de você separar o artista, você é um extrato, aquela substância do que você está jogando tudo que você é ali, né? O cara escreve bem, mas ele é um canalha. Não, peraí, antes de mais nada, ele é aquilo que ele está escrevendo, né? Eu acho que aquilo é o que vai sobreviver a tudo, e aquilo que é realmente o importante. Porque a obra é o ponto de concentração máxima da personalidade. O resto é dispersão. O resto é balela, exatamente. É uma nota de loucura, de dispersão, etc. Eu também tive, como o Bruno também teve. Se bem que o Bruno é difícil de competir nesse aspecto. Ele mesmo dizia, olha, eu vou mandar fazer um encefalograma para saber quem foi escrever essas coisas, porque eu não fui. É impressionante, isso é verdade. Eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer. É muito interessante isso. Mas, olha, o Bruno, assim, eu dei tantos momentos de alegria ao Bruno. O Bruno, quando chegava em casa, era assim, era diversão. A gente passava dias rindo. Era uma coisa absolutamente extraordinária. Eu tenho a gratidão a ele, não só pelo que ele escreveu, mas pelas horas de alegria que ele nos deu, divertimento sem fim. Um dia, ele encenando, rapaz, o julgamento final dele. Jesus Cristo discutindo com Nossa Senhora. Jesus Cristo querendo mandar ele para o inferno, Nossa Senhora defendendo. E ele fazia os dois papéis. E isso durou horas. E a gente lá passando mal de tanto rir. Devia ser eu sinceramente, Olavo, quando eu li sobre o Bruno, eu fiquei apaixonado por chegar aquela pessoa, porque eu vi pelos jornais, né? Eu falei, eu li a Balada do Cárcere e fiquei apaixonado pela maneira de escrever aqueles sonetos perfeitos, né? Aquela perfeição. E aí eu falei assim, eu quero me enturmar, eu quero conhecer essa pessoa, e não me sentia de maneira nenhuma gabaritado. Falei, como é que esse cara está num outro patamar completamente diferente? Agora, a dispersão do Bruno corresponde àquilo que ele não chegou a fazer. Porque, por exemplo, o trabalho que ele fez com os Campos, eu esperava que ele continuasse, que publicasse muitas e muitas coisas sobre muitos autores, para limpar o panorama. E ele, no meio da confusão toda, não fez e depois ainda fez o favor de morrer, porra. Né? Então ele não completou. O trabalho poético dele, a obra com o poeta, está pronta. Ele mesmo, quando chegou no Brasil, ele disse, a minha obra poética está completa, eu não tenho mais nada para escrever. Impressionante. Agora você se dedica ao trabalho crítico e educacional. Ele não chegou a fazer isso. Tá certo? Mas o Rodrigo já está fazendo. Agora, a confusão corresponde àquilo que ele não fez. Mas o que vai sobrar dele? É o que ele fez, porra. Ele não foi o grande saneador da literatura brasileira, mas foi o poeta máximo do idioma.
que mais você vai querer? Né? Eu também sinto isso. Tá querendo moleza, senta no pau do Lula, pô. Olha, que bom você me dizer isso, porque eu senti isso sem ter autoridade intelectual, sabe, quando você está lendo o poema. Esse cara é foda. E eu nunca senti isso. E você me dizer isso porque você nunca teve um respaldo crítico dessa natureza. Então, que bom que o Bruno esteja nesse local. E o Rodrigo esteja aqui, realmente, podendo alinhavar toda essa situação. E a gente ter esse tipo de privilégio de ter um Bruno do lado, ter o Rodrigo, e ter você agora, que agora sim, você nos seus últimos... Uma palavra para agradecer o que o Rodrigo já está fazendo com a literatura brasileira. Que maravilha. Vai aplanar o caminho, vai clarear o horizonte, vai melhorar tudo na literatura brasileira. Você vê que já começam a aparecer talentos extraordinários. Esse rapaz teve aqui, o Érico Nogueira. Isso é um puta do poeta, meu Deus do céu. O nome dele, repete, mano. Lorena Miranda Kutlack. Né? Eu tenho orgulho de ter contato com essa gente. A Lorena Miranda foi minha aluna. Né? Que legal. Já está começando, a literatura brasileira está começando a renascer. Que maravilha isso, hein? E ele te deu um puxão de orelha agora que você vai ter que produzir esse ano todo. Pois é, rapaz, ele fez a mesma coisa com o Bruno. Eu terminei o livro Jardim das Aflições, graças ao Bruno me encheu o saco, porque eu tendo muito, vamos dizer, a me dispersar nas aulas, conferências, coisa oral, um artiguinho, jornal, né? E o Bruno disse, não, senta aí, filha da puta, e termina o livro. Eu terminei o livro por causa dele, e agora o Rodrigo já fez a mesma coisa de novo, disse, senta aí, vai trabalhar. Isso, rapaz. Isso vai ser maravilhoso, Olavo. Pô, é o tipo da coisa que o custo-benefício será enorme. Quer dizer, a sua ausência nos hangouts e tudo mais. Primeiro eu vou tirar umas férias. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar o HD. Eu vou para o Alasca, caçar urso, caçar bisão, eu vou ficar fazendo isso uns 2, 3 meses. Depois vou sentar e trabalhar aqui e fazer tudo que tinha que ter feito. Imagina, pô, o homem da montanha, né? Você é o mountain man. É um mutigão. É mutigão total, né? Que maravilha. Olavo, pô, realmente engraçado, né? Nós conversamos sobre várias coisas. A gente conversou sobre trivialidades, não são trivialidades, mas não são assuntos que estavam tão marcados quando a gente começou a falar. E, na verdade, são assuntos que se tornam muito ricos, né? Pela espontaneidade e pela natureza das informações. Mas a primeira obrigação, Lobão, é alegrar as pessoas. Esse país aí está muito deprimente. Muito deprimente, é verdade. A moral das pessoas. É verdade, é verdade. E eu acho que isso, através do humor, revigora todo mundo. O humor é saneador, é redentor, né? É isso mesmo. Meus amigos, é o seguinte, olha, aqui no Brasil, Olavo, nós estamos há 2 horas no ar. Eu acho que foi o nosso hangout mais longevo da história. São 0 hora e 26 minutos. Aí deve ser o quê? 9h30? 10 horas? Então, 9h30. 9h30. Gente, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte. Um forte abraço para você. Manda um beijão para a Rosane, para toda a família. Para você, para sua esposa, todos os amigos aí, viu? Fica com Deus. Olha, e mostrar para as pessoas, antes de mais nada, que o amor, a felicidade, a alegria de viver, a gargalhada nos redime de tudo. Muito obrigado, Olavo. Feliz ano novo para todos nós. Vai ser um ano muito duro de 2016, mas enfrentaremos com galhardia e determinação. E há de ser um ano de vitória, se Deus quiser. Chega de... Agora vamos começar a bater, pô. Tá certo. Então é isso aí, meus amigos. Vamos nessa, que está bom a beça. Sem contrariação. Fica com Deus, meu irmão. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.